Oi pessoal, tô aqui com a massa natural da Policol, peguei o terra de siena da Saramanil Corante, tingi um tanto que seja o suficiente para a gente poder cortar a nossa base, tá? Todos esses materiais que eu tô usando de cortadores, texturas, réguas, é tudo do ateliê Fofuras da Rose e Arte da Jaque, tá? Deixei o site aí delas para vocês. Eu vou abrir essa massa com espessuras de 3 milímetros. Essa nossa base a gente tem que deixar secando bem, tá? Para poder fazer a montagem dela. Então, a gente vai deixar aí secando uns 2 dias, virando de vez em quando, tá? Eu vou usar a parte maior do cortador, do kit, e eu vou passar um pouquinho de creme para a massa não grudar. Eu vou dar uma balançadinha, vou tirar esse excesso. E eu vou tirar as rebarbas, se ficou alguma rebarba, eu vou tirar. E vou deixar isso aqui secando bem, tá? Sempre virando para ela não entortar. E agora com o siena da Saramanil Corante, tingi a massa natural também, coloquei um pouquinho de branco pra gente poder fazer o nosso tronquinho, tá? Tô usando as réguas niveladoras de 6 milímetros, tô usando ela em pezinha, que ela é própria para usar com essas texturas. E eu vou usar o tronquinho médio, tá? E vou pegar o cortador que vem no kit tronquinho, também passei um pouquinho de creme e eu vou cortar. Esse tronquinho, ele fica muito bonitinho, gente. Dá pra usar com muitas coisas, sabe? Festa, tema floresta, jardim, fica muito legal. Com essa textura Jesus ressuscitou, Feliz Páscoa, eu vou abrir também com a massa siena na espessura de 3 milímetros, tá? Eu vou tirar esse excesso com a tesoura, essa parte gordinha que ficou pra fora da textura, pra não atrapalhar na hora que a gente for cortar. Eu vou pegar esse cortador, esse é do kit Lar do Oscilar, tá? Do Arte da Jaque. É o cortador maior. Eu vou cortar todas as palavras e eu vou alternando a posição da plaquinha, tá? Se vocês não tiverem esses cortadores, esses materiais, não deixem de fazer essa peça, tá? Porque dá pra fazer também com o que vocês têm aí. Abre essa massa lisa e aí vocês cortam no formato que vocês quiserem, ou corta assim, nesse formato, ou deixa quadradinha. E aí vocês vão esperar essa plaquinha secar e depois vocês podem escrever o que vocês quiserem. Ou então com aqueles marcadores de letra também dá certo, tá? Mas não deixem de fazer essa peça não. E eu vou deixar essas plaquinhas secando muito bem, tá? Elas têm que estar bem sequinhas, bem durinhas para poder fazer o processo de pintura. Eu vou pegar a faquinha reta e eu vou fazer essas marcações para poder imitar aquele desgaste da madeira, tá? E em volta das palavras eu também vou riscar, tá? Esses riscos, eles ficam muito legais na hora da pintura, porque o corante, ele vai entrar nessas ranhuras que a gente fez. Então, dá um efeito muito legal. Esses dias eu postei uma plaquinha que eu fiz com esse efeito de madeira e fica muito legal. E vocês podem fazer isso com outras cores também, tá? Não é só com marrom, não. Vocês podem fazer com qualquer cor que vocês quiserem. Quem não me segue ainda nas redes sociais, todas as redes eu tô como Vânia Rempto. E no Instagram eu sempre posto dicas de materiais, o que eu faço lá com as minhas peças, tá? Então quem ainda não me segue, pode me seguir lá. Eu tô usando aqui o médio envelhecedor da cor Fix marrom escuro e eu tô usando uma tinta acrílica marrom mais claro. Peguei um pincel de cerda dura, não molhei ele na água, molhei só na tinta e tirei o excesso de tinta no pano seco, tá? Eu vou passar na parte de cima desse tronquinho. Quem deu essa dica foi a Esther Paixão, no canal dela e no Instagram também, tá? E fica bem natural esse tronquinho, fica muito fofinho. E vocês podem fazer uma misturinha, tá? Com esses dois marrons. Eu tô usando aqui o médio envelhecedor, mas vocês podem usar qualquer marrom escuro que vocês tiverem aí. Era o que eu tinha aqui, tá? Mas pode ser tinta acrílica normal, tá bom? E aí vocês podem ir manchando essa parte de cima, reforçando mais de um lado do que do outro, tá? Pra ficar bem natural.
com um marrom mais escuro, aí eu vou caprichar nessa lateral, tá? Eu posso carregar mais de tinta, não preciso limpar no pano. E aí eu vou pintar mesmo essa parte lateral, tá? Eu não tô usando água aqui, não tô usando a tinta pura, porque ela não tá muito grossa, que é aquele médio envelhecedor, ele já é mais aguadinho, tá? Mas se a tinta de vocês estiverem muito grossinha, aí vocês podem diluir na água, tá? E eu vou deixar isso secar e eu vou fazer um furinho nesse meio para poder colocar o palito depois, pra gente poder montar a nossa plaquinha, tá? E fica desse jeito. E agora com o corante marrom escuro da Saramanil Corante, eu vou pegar uma bandeja e um copo com água. E dessa vez eu vou usar um pincel macio, tá? Eu vou fazer uma misturinha desse corante com a água. Essa misturinha, ela tem que ficar bem aguada, tá? Lembrando que eu falei agora há pouco que vocês podem fazer isso com qualquer cor. Mas como eu quero imitar madeira, tô fazendo com marrom, tá? Eu vou cobrir toda a plaquinha. Vou deixar bem aguado para esse pincel deslizar e eu vou cobrir a plaquinha toda. A princípio, vai parecer estranho porque vai cobrir tudo e não vai dar para ver a palavra. Mas depois o efeito a gente vai dar com um pano úmido, tá? Essas plaquinhas, a gente vai deixar secar essa mistura que a gente fez, essa tinta, a gente vai deixar secando de 5 a 10 minutos, tá? Não vou deixar mais do que isso, porque senão eu vou ter mais dificuldade de tirar com um paninho úmido, tá? Então, não deixa isso até o dia seguinte secando não, porque senão vocês não vão conseguir tirar, tá bom? É só para essa plaquinha puxar essa tinta. E aí, vocês podem passar o pano logo que secar. Vocês vão fazer isso em todas elas. Se precisar pegar mais um pouquinho de pó e água, vai misturando, tá? Lembrando de deixar sempre aguado. Esse efeito fica muito legal. Dá pra fazer em vários tipos de peça, tá? Dá pra fazer em pote, em tampa de pote. Dá pra fazer em quadrinho. Se vocês tiverem alguma outra ideia aí de peças, vão colocando aí nos comentários, tá? E depois me falem o que vocês estão achando dessa peça, desses processos de pintura, dessas dicas, tá? Coloquem aí pra mim. E agora eu vou pegar essas plaquinhas, que eu deixei secando 5 minutinhos só. E eu vou pegar um pano bem molhadinho, tá? Só dei uma torcidinha de leve nele e eu vou esfregar em cima do escrito, tá? Olha como é que destaca na hora. E em volta da palavra, eu também passo um pouquinho para não ficar tão escuro, tá? Aonde vai ficar mais escuro é onde a gente fez aquelas marquinhas com a faquinha e bem próximo à palavra. Também ele vai ficar bem escuro. E aí vocês vão tirando. Se tiver necessidade, molha o paninho de novo, tá? Por isso que é importante essa plaquinha estar seca, porque na hora que a gente for fazer a pintura e principalmente na hora que a gente for limpar, se ela tivesse úmida, a gente ia deformar essas letras, tá? Então, o ideal mesmo é deixar secar a plaquinha, tá? E para ela não ficar torta, eu vou sempre virando, tá? Deixo umas horinhas, depende também do tempo que tiver, né? Se tiver muito calor, vai secar mais rápido, e aí vocês vão virando com mais frequência. Lembrando também que no Instagram da Policol, eles estão sempre postando dicas de peças lá, tá? Nesse período da quarentena aí, tem muita gente liberando vídeo, dando altas dicas lá no Instagram, no Facebook, tá? Aproveitem aí, para poderem estudar, para poder aprender uma coisa nova. Eu também peguei essa misturinha que a gente fez e passei aqui num palito, tá? De churrasco. Na verdade, esse palito não é de churrasco, é aquele de espetinho, que é menor um pouquinho, que a gente vai colar as plaquinhas depois com cola instantânea, tá? Nesse palito aí, a gente vai espetar lá no tronquinho na hora que a gente for montar, tá? E eu vou deixar isso secar também.
E agora com a massa verde, vou pegar um tanto que seja o suficiente para eu poder cobrir essa plaquinha, essa base que a gente abriu marrom, tá? Eu fiz marrom porque se a massa verde encolher um pouquinho e aparecer o marrom, não tem problema, que aí vai parecer como se fosse uma terrinha, tá? Por isso que eu fiz marrom. Passei cola branca e eu vou posicionar essa massa jogando a massa para as laterais, tá? E essa massa tem que estar bem fresquinha para eu poder fazer o efeito de grama, tá? Logo em seguida, eu não posso deixar essa massa ressecando, não. Senão não dá o efeito legal que a gente vai fazer, tá bom? Então, vocês vão alisando, mas não precisa se preocupar muito em cima não, porque a gente vai fazer o efeito de grama. E aí eu tiro, se ficou muito excesso de massa embaixo, eu tiro esse excesso com a faquinha reta, tá? Eu vou pegar agora essa ferramenta e eu vou fazer movimentos de vai e vem, ó, pra frente e pra trás. Pode ser bem irregular, tá? Pode ser, você já passou, passa por cima, não tem problema. Quanto mais bagunçadinho, fica mais bonitinho. Essa parte de cima, essa parte mais redonda, eu não vou precisar fazer porque ali em cima vai o tronquinho. Então, não tem necessidade de eu me preocupar com aquilo ali, tá? Vou fazer mais nessa parte que é mais retinha, onde vai ficar o Jesus e a ovelhinha. E nas laterais, tá? E tem que fazer isso, assim, não demorar muito, porque senão a massa resseca e aí você não consegue fazer esse puxadinho. E agora nós vamos para a parte da montagem, tá? Tô aqui com a instantânea da Tec Bond, a número 2. Passei embaixo do tronquinho, meu tronquinho já tá furado pra gente poder espetar a nossa plaquinha, tá? A plaquinha que já tá colada no palito. Passo um pouquinho de cola lá no buraquinho também. E vou fincar essa placa, tá? Tudo já firmezinho, tudo durinho. No Jesus a mesma coisa, eu vou passar a cola embaixo e eu vou apertar um pouquinho ele lá na massa que ainda tá fresquinha. E agora a gente vai finalizar colocando o matinho artificial. E aí, para finalizar, tô aqui com a Tec Bond, número 2. Vou colocar a cola aonde eu quiser colocar esses matinhos, tá? Vou colocar ali perto da plaquinha, vou colocar perto do Jesus. E assim ficou a nossa peça pronta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam a peça, me marquem, tá bom? Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. Um beijo para vocês e até a próxima.